Segundo a Organização Mundial de Saúde, foi feito um balanço com as universidades, as melhores, maiores no mundo, e chegou-se a essa conclusão. Evidentemente que não é à risca, né? São coisas que, para se ter uma ideia, tem mais de 5.000 medos catalogados de A a Z. Você já imaginou 5.000 medos? Medo de tudo. E agora eu trouxe só 5 para que a gente possa estudar. Por que que nós temos medo? Pergunta, nós temos medo? Sim. Todo mundo tem medo? Sim. Quem disser que não tem medo vai falar comigo lá na reflexologia, que está doente do pé. Todos nós temos medos. O medo fisiológico, ele é inerente a nós. Então, o medo precisa ter nós precisamos ter um certo medo que ele é benéfico. O medo de atravessar a rua e não ser atropelado. O instinto de preservação faz isso. Então, nós não somos malucos de atravessar a rua, a não ser que seja fanático, né? Seja o que Deus quiser, eu tenho muita fé em Deus, e atravessa, né? Aí vem o carro, te quebra tudo, não é teu dia de ir embora, você não vai embora, mas fica quebrado o resto da vida, né? Pela imprudência. Viu? Mas existe o medo psicológico, este é o danado. E avançando, vamos chegar no espiritual, que é o todo. Então nós temos que tomar cuidado e verificar a possibilidade de ver, de sentir como estão os medos. Quem fabrica os medos, gente? E agora, vamos lá, me ajuda aí. Nós mesmos, através dos pensamentos e sentimentos. Os medos começam por aí. Eu sinto medo disso ou daquilo. Por que que eu estou com medo? Porque eu formulei algo, outrora ficou guardado no meu inconsciente e eu nem percebi. Mas, dado o momento, ele se revela. E aí eu começo a ter, desses pensamentos que eu fabriquei, vou começar a sentir. E sentir o quê? Medo. E aí você diz, nossa, eu estou com medo, eu estou com uma sensação estranha. Eu já vi pessoas assim, já recebi lá na reflexologia várias pessoas assim. Eu tenho uma sensação de medo, sim. Você sabe por que você está com medo? Não, eu não sei. Por que que eu tenho medo? Então, vem da inconsciência. Aí nós temos aquela coisa que vai atravessando o exercício da mente, vai atravessando até chegar em outras regiões espirituais. Então nós vamos aí sim chamar entidades espirituais iguais ou até pior em relação ao medo. Se são entidades espirituais malfazejas que gostam de brincar ou até prejudicar com veemência as pessoas, então ela vai explorar o seu medo. A primeira coisa que os espíritos fazem é explorar quais são suas fraquezas. E eles percebem rapidinho. Qualquer espírito percebe. Pode ser espírito alto, baixo, o que for. Em espírito ele consegue ir no âmago do espírito que está encarnado. E nós encarnados não temos essa destreza. Ou, entre aspas, quando temos a consciência, aí sim nós vamos melhorando e vamos percebendo. Quando a gente começa a trabalhar no nosso medo. Há cerca de 150 mil anos atrás, mais ou menos, segundo a ciência, o homem já começou a existir. Começou a vir os homens das cavernas, né? E assim vai. Os homens tinham muito medo do trovão. Então, quando dava aquela trovoada, eles achavam que tinham deuses que estavam zangados. Então, pega-se lá as moças virgens e coloca lá no sacrifício, queima o corpo dela. E aí o Deus do trovão vai parar. Uma hora a tempestade não para? Vai parar. E aí, coincidentemente, entre aspas, viu? Teve que ter o sacrifício. Passou uma meia hora, 40 minutos, pronto. Temos que ter sempre moças virgens para poder fazer isso. Hoje já não poderia acontecer isso, né? Porque não tem mais moça... Bom, desculpa, eu ia falar besteira. Escapou a língua aqui, desculpa. Mas também não tem mais medo de trovão.
O homem foi avançando, foi perdendo os medos, foi enfrentando, foi percebendo que o trovão faz parte da natureza, tem o ciclo da natureza, o frio, o calor, o outono, o inverno, e assim vai. Então o homem, com a sua inteligência, vale dizer que a inteligência ela é fria e calculista, viu, gente? Vamos compreender isso? Nossa inteligência, ela é sempre fria e calculista. O que é que faz com que a gente tenha um verdadeiro espírito divino, um espírito crístico? Alguém pode me dizer? Uma palavrinha com 4 letras. Amor. É o amor que dá tempero a essa inteligência. Quando eu sou inteligente, todos nós somos. Quando eu uso a minha inteligência, mas com amor, então tudo prospera, tudo se transforma, o medo vai embora. Da onde vem o medo? Dos pensamentos. É o espírito que carrega isso. Mas vamos lá, da onde vem o medo? O medo ainda é do espírito, sim. Vamos lá, vamos mais profundamente. Da onde vem o medo? Falta de fé em Deus. Vocês acreditam nisso, gente? Dá para acreditar, gente? Falta de fé em Deus. Quando temos fé em Deus e cremos mesmo, quando nós confiamos em Deus, a gente consegue superar os nossos medos. Estávamos eu conversando com a Evelyn e com o Márcio. O Márcio, danadinho, olha a resposta do Márcio. Márcio, eu vou pôr você no fogo aqui, hein? Eu perguntei, você sabe quais são as coisas que todo mundo tem? Eu ia falar, está aqui, né? Os 5 maiores medos, já vamos ver os 5 maiores medos. Ele chega para mim, na maior cara de pau, e fala assim, dívida. Todo mundo tem dívida. Eu falei, mas não é dívida, todo mundo tem é medo. Bom, já que você falou, todo mundo está endividado. Que dívida é essa que você está falando aí? É dívida de din-din ou dívida espiritual? Oh, meu Deus! Bom, espiritualmente eu não gosto desse termo de culpa, pagamento, tenho que pagar, estou endividado. Eu não gosto. Eu gosto de falar na transformação. Fez coisa errada? Vamos reconhecer? Vamos. Temos tendências, às vezes, nocivas? Temos. Então, vamos trabalhar nessas tendências? Vamos. Então, o que nós temos que ter? Responsabilidade. Quando você se sente útil na responsabilidade, você já não assume mais aquela culpa. Eu sou vítima da sociedade, ninguém me compreende, só mamãe. Mas mamãe já desencarnou, ninguém mais me compreende, nem meu marido, nem minha mulher. Então começa aquela ladainha, aquele choro, aquele ranger de dentes. Tudo porque nós não compreendemos a nós mesmos. Precisamos compreender a nós mesmos. Precisamos saber as doses certas do nosso coração para que a gente possa falar, trocar, conversar, fazer o que tiver que fazer e não ter medo. Aí é que está. Nós temos medo porque titubeamos na fé. Por isso que aparece Jesus. Jesus era um homem de coragem. E a palavra coragem vem do radical grego, cor. Por isso tem o nome de coração. Cor, foi esse nome de coração. Então, toda pessoa que age com o coração tem coragem. Jesus não era um homem de coragem? Por que coragem? Ele não enfrentava os romanos, praticamente nem teve problemas com os romanos. Ele enfrentava os fariseus, seus irmãos, os judeus da época. Então Jesus era um homem de coragem, ele enfrentava. Imagine um santo homem que não tinha nada para pagar. Eu não gosto também dessa palavra de pagar, mas vamos usar isso. Não tinha nada para acertar. E nós temos, não temos, gente? Viemos aqui, somos espíritas, sabemos que temos que acertar o espírito, já é uma prerrogativa predominante, mas nós vamos acertar, estamos acertando, vamos trabalhar em nós. Entretanto, vamos ver o que é que Jesus fazia. Então, Jesus trabalhava no ser da pessoa. Os apóstolos tinham medo, gente? Vamos ver 4 passagens. Pedro traiu Jesus. Ora, Pedro era chegado de Jesus, apóstolo de Jesus.
por medo do futuro, como será o amanhã? Lembra da música lá da Simone? Como será o amanhã? Ninguém sabe. Você deu risada porque eu estou desafinado? Ah, porque estava boa? Meu Deus, eu fiquei até entusiasmado. Então Pedro traiu Jesus. Estava ali com Jesus o tempo todo, sabia da proposta de Jesus, e mesmo assim ele conseguiu trair 3 vezes, pelo menos o que Jesus colocou. Vai saber se tinha mais vezes, né? Jesus até poupou o Pedro. Mas por quê? Medo do amanhã, medo do que os romanos pudessem fazer com ele mesmo. Então ele não teve a fé de estar ali com Jesus até o fim. Depois, claro, se arrependeu, tal. Aí ele virou o Santo Pedro, né? Que foi o primeiro Papa. Pedro quer dizer pedra, né? A primeira pedra edificante que edifica a igreja do Cristo, né? Não a igreja católica que depois assambarcou o cristianismo, mas a igreja que seria assim o que Paulo de Tarso vinha já pregando. Depois vem Judas. Judas também traiu Jesus por causa do quê? Do medo. Medo do quê? Da ganância, medo de perder o dinheiro, medo de não saber do amanhã. Ora, o que eu posso fazer, gente? Eu preciso desse dinheiro? Ah, sei lá, eu fui lá e dei um beijo lá em Jesus e já entregou. É o beijo do Judas, o traidor. Nós traímos muitas vezes os nossos próprios pensamentos, gente, vamos ser sinceros? Nós traímos. Por que muitas vezes homem e mulher traem um ao outro, gente? Porque não se gostam? Sim ou não? Agora eu peguei vocês, hein? Por quê? Também. Mas só isso. Por que as pessoas traem uma a outra? Porque já começa traindo a si mesmo. Já não tem aquela destreza de chegar, nós estávamos comentando, né? De um tem que falar para o outro, ser sincero, não machucar o outro com as suas palavras, mas dizer, oi, precisamos conversar, trocar uma ideia, precisamos falar, então marido e mulher conversar, filho, se tiver, pai, mãe, tio, avô, as pessoas da vida de relação, lá no serviço, isso é autenticidade, mas não precisa jogar na cara de ninguém. Nós não temos que ser mal educados, porque quando você é verdadeiro, você é corajoso. Eu era um verdadeiro, covarde. Tinha medo de tudo. Qualquer vento eu já tremia. E de repente eu comecei aos 16 anos, 15, 16 anos, a ver espírito. Eu morria de medo. Imagine um garotão que quer empinar pipa. Eu estava vendo lá espírito. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? O que é isso? O que passou aqui? Que luz é essa? E aí eu tive que enfrentar os meus pensamentos, os meus sentimentos. E eu tive que ficar trabalhando com os espíritos desde já faz 45 anos. Ah, agora eu já contei minha idade mesmo? Eu já falei, pronto. Só 45 anos que eu trabalho com os espíritos. E aí eu perdi o medo. Por quê? Porque eu enfrentei. Não existe outro antídoto contra o medo senão o enfrentamento de si mesmo. Não vejo isso em lugar nenhum. Não vejo de outra forma. Qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, qualquer educador vai dizer o mesmo. Não existe outra maneira senão enfrentar os seus pensamentos. Porque o medo é um sentimento, pensamento. Vamos colocar uma palavra composta. Se você tiver medo de avançar, já vamos ver os 5 maiores, para a gente não desenvolver muito. Se você tiver medo de avançar, você não avança, você para. E a mente tem que ter um fluxo natural. Não ser apegado a nada. Nós podemos ter prazeres na vida, nós podemos ter dinheiro, nós podemos fazer de tudo, mas não exagerar e não se apegar. Mulher pertence ao marido, marido pertence a uma mulher, filhos pertencem aos pais. E, no entanto, tem gente que não deixa. Onde você vai, filho? Ô, mãe, vou no banheiro. Ai, filho, você vai fazer o quê? Ô, mãe, o que você acha que vai fazer no banheiro? Eu já falei isso 30 vezes aqui na casa. Então, mães inseguras. E sabe quantos anos a criança tem? 32. E eu já recebi mamães assim. Então a coisa é séria, porque é apego, é meu, saiu de mim, é meu. Não, não é, não lhe pertence.
cria para o mundo, porque daqui a pouco ele vai crescer, já cresceu, e ele vai ter que enfrentar. Quando você tiver 90 anos, ele já está com 60, e ele fica esticando as mãos. Falo direto isso nas palestras, gente. Por quê? Porque os pais têm medo de que o filho vai sofrer. Ora, o sofrimento não é opção, é uma consequência de erros que nós temos. Não existe opção. Hoje eu quero sofrer um pouquinho. Vocês acham que existe isso? Não. A não ser aqueles malucos que ficam dando chicotadinha lá nas costas da mulher, do homem, né? Meu Deus, onde eu fui parar? E tchum, e bate. E quanto mais bate, mais ele se apaixona. Isso aí é masoquismo, né? Ele gosta de sofrer na mão dela, ela gosta de sofrer na mão dele. Isso é masoquismo. Bom, problema deles. Então, o que nós temos que fazer? Observar a nossa vida de relação. Observar como você está vivendo hoje. Atravessar o mar da vida. Atravessar o mar da vida sem medo. Ou tendo medo, enfrenta teus medos. O que eu vou fazer amanhã se eu não passar no exame que eu vou ter que fazer? Ora, você vai pensar no exame de amanhã? Se prepara antes, ora bastante a Deus, durma legal, no dia seguinte, enfrenta. Não deu certo? Senhor, não deu certo. Amanhã, depois vai dar certo. E aí, passou 2 dias, passou uma semana, não deu certo. Senhor, vai dar certo. Quando menos espera, deu certo, alguém te chamou. Isso chama-se fé. Agora você começa, meu Deus, por que não deu certo? Eu tinha tanta certeza que ia dar certo, eu fiquei com medo, tanto medo, e você atraiu o tipo de medo. E aí aquele medo foi embora. E você perde a grande oportunidade de melhorar a sua vida, no caso, financeira. Relacionamento. Outro dia uma mocinha ia se casar, vamos lá, 32 anos, já estava tudo pronto o casamento, daqui 15 dias vou me casar. Será que vai dar certo, tio? Olha, ainda me chama de tio, você acha que pode? Eu fico... E eu olhei para a carinha dela e falei, meu anjo, posso falar uma coisa, você não vai ficar triste? Não, esse casamento já era. O que é você? O espírito está falando alguma coisa? Não, você já está perguntando se vai dar certo, você já mostrou para mim que você não ama esse carinha. Você vai só estragar teu casamento, a tua vida. Você acha? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Será que vai dar certo? Sejam sinceros. Você teria coragem de perguntar para uma amiga, será que vai dar certo? Querem ver outra? A mãe fala, será que o casamento do meu filho vai dar certo? Eu falei, por que você está falando isso? Porque a moça chegou nele e falou, olha, se o nosso casamento, daqui 3 dias nós vamos casar. Se o nosso casamento não der certo, olha, a geladeira fui eu que comprei, está no meu nome, hein? O sofá foi você. Você acha que vai dar certo esse casamento, gente? Vocês não vão acreditar, nem teve casamento. Os dois chegaram à conclusão, não quero nada com você. Aí cada um foi lá, pegou suas coisas. Interesse material, vocês acham que isso é amor? Então, como uma pessoa dessa pode dizer, eu quero ser feliz deste jeito? Colocando as coisas materiais. Ora, as coisas materiais são consequências, precisamos, uma infraestrutura, uma logística dentro de casa, precisa ter, é claro. Você vai ter a sala, precisa ter o sofá, a televisão, o básico. No quarto precisa ter a cama, precisa ter não é isso? Todos nós sabemos disso, vamos devagarzinho, mas é isso que importa para você. Se não casar, você vai me dar. Em outras palavras, o que é que nós estamos falando aqui, gente? Girando numa palavrinha com 4 letras. Não, o medo. É o medo. Isso não é amor. Oi, querido. Medo de não dar certo. É pensar no amanhã. Nós estávamos comentando. Presente, passado, futuro. Nós estamos no presente, certo? O futuro te pertence? Não, pertence a Deus. Nós não sabemos se amanhã estaremos acordados ou não, tá certo? É uma realidade. O passado te pertenceu? Você vai me dizer, 10 anos atrás eu fiz isso, fiz aquilo, né? A semana passada eu comi macarrão no domingo, né? Tal. Você vai falar isso para mim, né? Isso é detalhe. Muito bem. E o que te resta a falar no momento? Não é o presente? Então nós temos que viver este presente. Vocês não estavam vindo para cá, não era futuro?
Vocês não se acomodaram aqui nas cadeiras? Estão aqui sentadinhos, legal, tudo numa boa, e não está passando a palestra, já vai terminar, vocês vão tomar os passes, receber os fluidos maravilhosos que a casa oferece, e depois vocês não vão embora, ou vai para casa ou algum outro lugar, não é assim? E você está sempre presente? Já reparou isso? Estamos sempre presentes com a gente mesmo? Interessante esse trocadilho, não é? Isso chama-se segurança interior. Você sentir-se ali, no momento. Vocês estão percebendo onde eu quero chegar, gente? Você está se sentindo no momento aqui? Sem medo, isso. Sem medo de ouvir, sem medo de... Quer questionar? Pode falar, olha, não entendi isso, porque aquilo. Mas sentir-se presente no momento, não, amanhã, daqui 5 dias eu vou... Meu Deus, daqui 5 dias a gente nem sabe se vai ter os 5 dias. Os jogadores lá da Chapecoense não estavam lá todos animados, bacana, brincando no avião, vocês chegaram a ver aquele videozinho, e depois de um tempo, caiu. Misteriosamente, não sei se é uma coincidência enorme, lembra dos Mamonas Assassinos? E também a mesma coisa, brincaram tal, e depois caíram. Chegou o tempo deles, viu gente? Tem gente que me procura e pergunta, esse desencarne é coletivo, certo gente? É questionável. Não é questionável. Não precisa nem questionar. Chegou o tempo, chegou o ciclo da vida dessas pessoas. Vale dizer, gente, que não existe o segundo para desencarnar. Existe o ciclo da pessoa. O ciclo, os benfeitores encarregados das desencarnações das pessoas, eles usam 1 dia, 2, 1 semana, 3 meses, 4, 1 ano, 2 anos, não me importa, o ciclo chegou. Quando chegar o momento certo, eles permitem a desencarnação. E neste caso, coletivamente, foi reunido todo mundo. É claro que se as mamães vão ficar chateadas comigo se eu falar isso, mas, infelizmente, é uma realidade cósmica. Nós, espíritas, sabemos que é assim. O processo é esse. Então, nós não temos que ter medo. Já vamos falar dos 5 medos. Então, depois tem ainda, esqueci, eu estava falando, a gente vai desenvolvendo, aí vem Pôncio Pilatos, que lavou as mãos em relação a Jesus, não foi isso? O que é o famoso senta no muro, é aquele que não está nem aí. Tanto faz se morre ou não estou nem aí. São pessoas altamente egoístas, calculistas. São pessoas que não ligam para os outros. Mas ele deixou a bucha para os próprios judeus. E depois o Caifás, que era o sumo sacerdote, o senhor da lei, o que ele fez? Mandou colocar na cruz. Então não foram os romanos que fez isso, foram os próprios judeus. O próprio povo fez isso com Jesus. E Jesus até o fim segurou a ponta ali, com coragem. Então, gente, nós temos um exemplo maravilhoso que é o exemplo de Jesus. Jesus veio para nos dizer que nós temos que amar uns aos outros, como Ele mesmo amou a gente. Isso não é conversa fiada, isso não é balela, isso não é, sabe, aquelas coisas tolas, que a gente, é umas frasezinhas soltas, aí não é não, gente, isso é vida. Caifás tinha medo do homem livre, Jesus pregava o homem livre. O Espiritismo não prega a liberdade? Somos livres mentalmente, socialmente ninguém é livre, você já parou para pensar? Parou, gente? Socialmente ninguém é. Nós somos sempre atrelados ao patrão, ao empregado, ao dinheiro, à casa, pagar isso, pagar aquilo. Nós estamos sempre atrelados a alguma coisa. Entretanto, o que nós temos que fazer? Ser livres, a mente livre, aprender a libertar-se das amarras, principalmente dos medos. Bom, todos pegaram a gravura, gente? Vamos dar uma lidinha para a gente... principalmente para não dormir, né? Isso é importante. Depois vocês levam para casa, gente, e aí vocês vão estudar um pouquinho, ó. Isso. Eu vou ler aqui um pouquinho o que significa a palavrinha medo, gente. Vamos ver aqui. O que significa, afinal, a palavra medo? A palavra medo provém do termo latim, metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real,
ou imaginário do ponto de vista psicológico. Veja que interessante. Até certo ponto, o medo é um estado afetivo e emocional necessário para o organismo adaptar-se ao meio. O medo pode se transformar numa doença, que é a fobia, quando passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento psicológico. Muitas vezes o medo pode até paralisar todas as fibras de nosso corpo, a ponto de ficarmos totalmente inertes, e por que isso acontece? Porque não enfrentamos ainda os próprios pensamentos. E o maior medo é o nosso maior desafio. Ali embaixo falhou um pouquinho, gente, mas já dá para saber. Esse é o nosso grande desafio, gente. É um desafio constante. Enfrentar os seus pensamentos medo, palavra composta, ou os seus sentimentos medo. Porque quando você diz, meu Deus, eu tenho medo de falar isso, falar aquilo, eu tenho medo de ir até lá, eu tenho medo de não ir, de não acontecer, seja lá o que for, enfrenta teus pensamentos, ora a Deus, tenha fé e vá com coragem, como Jesus ensinou. Eu comecei a fazer isso e vou perdendo os meus medos. Conforme vem vindo outros medos, já tenho este plano de enfrentar. E eu consigo fazer isso. Quando não consigo, dou um passo para trás, uso da resiliência, reflito várias vezes e vou ver por que não deu certo. Estou ainda com medo disso, com medo daquilo. Vejam bem, gente, não o medo fisiológico, né? O medo fisiológico é natural, precisa ter. Mas o medo psicológico, esse é o pior de todos. Estávamos comentando, se vocês entrarem no Google, escrevendo, é Wikipédia, né? Que chama? Wikipédia. Você pede lá medo de A a Z, são 5.000 medos de A a Z. Tem medo para tudo. Eu tratei de uma moça, até jovem, ela falou assim, eu morro de medo de ir na padaria sozinha. Se vai com alguém, ela vai. Se alguém não for, ela não vai. Eu perguntei, tem alguma coisa especial porque alguém da padaria que você não gosta? Não, eu tenho medo de pôr o pé para fora e ir até a padaria. E aí, conversando com ela, na reflexologia, eu descobri uma coisa interessantíssima. Com 9 anos de idade, ela queria ir na padaria e a mãe, nós fizemos uma pequena regressão consciente, e eu descobri que ela tinha medo, com 9 aninhos, de ir na padaria, porque a mãe falava, você não vai sozinha na padaria, você não vai sozinha na padaria. O que vocês acham que aconteceu agora, com 30 e poucos anos? Ficou no seu inconsciente. Quando ela vai colocar o pé na rua, é um medo terrível de pôr o pé. Por quê? Ficou no seu inconsciente. E eu não consegui trabalhar direito, porque ela depois não foi mais. Então, tinha que trabalhar neste medo. É isso que eu estou tentando falar. Agora, vamos avançar um pouquinho, gente, e ver lá o histórico espiritual que nós carregamos. Sabe-se lá quantas coisas já fizemos em tantas reencarnações passadas. E hoje a gente vem com sensações de medo e não sabemos de onde vêm esses medos. Por isso que eu falo sempre nas palestras, quando você sentir medo, verifica a possibilidade. Por que eu tenho esse medo, Senhor? Por que eu estou com medo? Eu quero falar, não quero falar? Nós vamos trabalhar nesse medo. Vocês já viram ali aquele moço lá embaixo? Sabe quem é ele? John Lennon, dos Beatles. Olha o pensamento dele, gente, que pensamento interessante. Ele fala assim, o medo do desconhecido é o medo dele que impele todo mundo para os sonhos. Quer dizer, através do medo, a gente vai sonhar. Todas as ilusões, as guerras, a paz, o amor, o ódio, tudo isso é ilusão. É a maneira de como você enxerga. Isso é o pensamento dele. É isso o desconhecido. Aceite o desconhecido e será uma viagem tranquila. Tudo é desconhecido. Aí você estará à frente do jogo. É o que é certo. Bom, ele não falou do ponto de vista espiritual. Ele quis dizer, tudo que existe é uma grande ilusão. Gente, se nós formos ver, tudo que existe na vida material é uma ilusão. Qual é a nossa verdadeira vida, gente? Não é espiritual? Nós sabemos disso? Nós aceitamos isso, gente?
Nós aceitamos? Esta vida aqui é para manipulação e um trato que nós damos em nós mesmos para que a gente possa melhorar o nosso ser. Mas John Lennon estava certo do ponto de vista aqui. O que ele não se referiu é que na vida futura, que como Jesus disse, bem-aventurados os pobres, porque é dele o reino dos céus, significa que a vida futura. Naquela época, Jesus não podia prometer nada para aquelas pessoas miseráveis, cheio de problema com os egípcios, principalmente o povo de Moisés, que vinha vindo de lá para cá. São 1.500 anos até Jesus. E olha que de Jesus para cá são 2.000 anos. Gente, quantas reencarnações já passamos? Então fica difícil, né? Bom, vamos ver então, gente, agora, quais são os 5 maiores medos da humanidade. Evidentemente que é apenas um estudo que foi feito para que a gente possa entender, compreender e ver aí se a gente está enquadrado nisso. Eu coloquei assim, de baixo para cima. O 5º, falar em público. 5º maior medo da humanidade, falar em público. Eu não estou aqui hoje, agora, falando em público. Pergunta se eu estou com medo. Não, eu não tenho medo, mas já tive um pouco de receio no começo. Como é que eu vou falar, não é, Heraldo? De repente, o que vão pensar de mim? Aí eu pensei, pode pensar o que você quiser. O importante é que eu dei o recado e pronto, fiz a minha parte. Mas não é exatamente falar em público aqui como se fosse um palestrante. É o medo que as pessoas têm de, olha, se eu falar em público, o que vão pensar de mim? Estou me expondo, estou pondo a minha cara a tapa e todo mundo vai ver o que é que ela vai pensar de mim. Isso vem da onde? Qual é o tema aqui hoje? Do medo, mas da onde vem esse medo? Vamos fazer um trocadilho legal? Do orgulho. O orgulho não deixa, o que vão pensar de mim é o orgulho. Vocês podem pensar o que quiser de mim, mas fale na minha cara para você ver. Não, brincadeira. Pense o que quiser. Eu assumo aquilo que falo. Então veja, estou procurando ser verdadeiro comigo mesmo e passando a palavra para que vocês possam ouvir, inclusive o pessoal da internet, está lá no sofazão sossegado, lá, tá viu? Então esse medo nada mais é que o medo do orgulho, e o orgulho é o endurecimento mental. Nós não abrimos mão daquilo que somos. Já já vamos ver o primeiro, que é o grande vilão da nossa vida. O segundo, aliás, o 4, solidão. Nós somos solitários, gente. Nós nascemos sozinhos, não nascemos? Você vai dizer que é o médico que puxou lá, né? Cortou o cordão umbilical, né? A gente estava lá dentro da mamãe, então a gente não estava sozinho, mas nós estamos sozinhos, gente. Vocês acreditam nisso ou não? Dentro de você não é sozinho? Mas tem Deus, tem, claro, mas sempre será único. Sempre seremos uma individualidade. Do latim, aquele que não se divide. Veja que interessante. Somos uma individualidade, por mais que a gente esteja ajudando, caridoso, fazendo as coisas para as pessoas, você sempre será você, aquela pessoa hoje, fulano de tal, ciclano de tal. Então, não individualismo, que aí seria aquela individualista da conotação de egoísmo, mas individual, uma pessoa que é única. Tanto que você, quando vai lá no banco, você coloca o dedo, né, não tem a pulsação, não tem o dedo, que é a digital, a íris, né, também, né, a zebrinha também, não tem a zebrinha? A zebra, as listas são todas diferentes, ou seja, Deus não se repete. Porque há uma individualidade em cada ser vivo, pode ser vegetal, mineral. Pedras são iguaizinhas? Diferentes, veja que interessante. E nós aqui, seres humanos, seres animados, não o desenho, né? Mas somos espírito que estamos reencarnados, estamos aqui trabalhando no nosso ser, melhorando a nossa vida, estamos trabalhando para melhorar a nossa vida e a vida da família. Veja que maravilha, estamos sozinhos? Sim ou não, gente? E por que muita gente diz, meu Deus, eu estou sozinho, ninguém gosta de mim?
Oh, vida, já viu aquelas pessoas que choram, que ficam, oh meu Deus, por que que eu sou assim, estou sozinho, a vida é tão ruim para mim, cruel, porque ela vê a vida cruel para ela. Como é que você vê a vida, gente? Boa. Alguém falou assim, boa. É um boa que está saindo está levantando o voo, né? Um boa, né? Não, a vida é maravilhosa. Veja a maravilha que você está inteiro. As coisas você pode manipular no bom sentido. Você pode fazer as coisas. Ah, alguém diz, puxa, mas eu não tenho ninguém. Não tenho mulher, não tenho marido, não tenho filhos, eu moro sozinho. Tudo bem. Mas você não tem pessoas, amigos, não tem o centro, não tem outras pessoas da família? Tem ou não tem? Então você pode se doar. O nosso problema é o egoísmo. Que a gente sempre coloca ali o egoísmo na frente. Oh, meu Deus, porque eu sou uma vítima da sociedade. Mas nós não sabemos o que fizemos no passado. E a gente fica se sentindo a vítima. Oh, meu Deus, porque eu não sou assim, porque eu sou assim. Porque o medo, nós temos que trabalhar nesse medo. Depois vem o medo da rejeição. Meu Deus do céu. Ninguém gosta de ser rejeitado, fala a verdade. Eu tive esse problema sério. Hoje eu não ligo muito. Não gostava de ser desprezado, porque eu não desprezo ninguém. Quando fazem isso comigo, mexia nas minhas entranhas. Vejam, olha que medo gozado, né? Interessante, né? As pessoas terem o medo de falar em público. Depois o medo da solidão. E agora o medo da rejeição. Agora, por que nós muitas vezes temos medo da rejeição, gente? Porque, entre aspas, existe a auto-rejeição. Nós mesmos rejeitamos a nós mesmos. Muitas vezes estamos rejeitando a tantas coisas que está se passando com a gente. E a gente não acredita. A gente não acredita que nós é que estamos rejeitando a nós mesmos. Porque isso passa na inconsciência. Sabe-se lá Deus quanto tempo a gente vem carregando isso de outras orbes, de outras esferas, e nossa, quantos séculos, e a gente não aguenta, a gente começa a não gostar que as pessoas rejeitem a gente. Ora, as pessoas são obrigadas a gostar da gente? Ninguém é obrigado a gostar. Outro dia um psicólogo muito legal, ele fez uma entrevista muito bacana, e ele estava falando assim, que lá no tempo dele, lá no interior, onde ele morava, a mãe dele falava assim, qualquer coisa que ele fazia errado, ou os irmãos, a mãe falava assim, vocês não são obrigados a me amar, mas são obrigados a me respeitar. Pessoal antigo, né? Eu achei sensacional essa colocação. A mãe falou na cara dos filhos, vocês não são obrigados a me amar, não estão me obedecendo, não é obrigado a gostar da mãe, mas respeito eu quero, e eu quero agora. Viu? Nós fazemos isso hoje. Mamães, como é que anda aí, mamães, papais, deixa, rola, senta em cima, ai meu Deus. Tem um filósofo que disse, o filósofo atual, ele diz assim, eu nunca vi geração tão mimada como essa. As mães e os pais estão estragando as reencarnações dos filhos. Fazem tudo o que eles querem. Não é toda hora que você tem que dar brinquedo, não é toda hora que você tem que estender a mão e dar o dinheiro, tem hora que ele tem que sentar e ouvir. Você tem que ir atrás do seu problema. Eu recebi uma senhora de 72 anos, e falou, deixa eu ir embora logo, Ronaldo, que eu estou com pressa, que hoje eu vou falar umas boas para minha nora. Ué, vai falar umas boas para sua nora? É, porque ela falou umas boas para o meu filhinho, eu não gostei, eu vou pegar no pé dela. Peraí, seu filho é casado, né? Casado. Quantos anos seu filhinho tem? Ah, ele tem 42. Olha a minha cara de mal. Eu olhei para a cara dela e falei, senhora, o que a senhora tem que ver com isso? Ah, porque ela fala um monte de coisa e ele vem correndo lá falar para mim, deixa de ser mãe mimada, deixa ele ser homem, enfrenta a situação, deixa ele lá lavar roupa suja, mulher, se briga ou não briga é problema dele, depois os dois ficam bem e você que entra mal. Ah, eles já fizeram a paz outro dia e eu que entrei bem então, você já está percebendo. Por que a mãe tem que assumir? Ou o pai? Fala para mim, gente. Ao invés de chegar aqui essa do respeito, que o psicólogo falou, e dizer assim, filho, você vai ter que conversar com sua mulher sobre isso.
É ela que, você que vai ter que enfrentar essa situação. Se ela te disse isso, você vai ter que falar aquilo que o seu coração manda, e não dizer, faça isso, faça aquilo. A criança de 42 anos sempre ainda está debaixo da saia da mãe. Que dureza ouvir isso. Então, por que os filhos vêm para esta família? Fala para mim, gente. Os filhos são pertencentes aos pais? Não são. Então, ninguém está só. Nós não podemos se sentir, entre aspas, rejeitado, porque a sociedade pode rejeitar você. E provavelmente vai rejeitar em muitas coisas. As pessoas, muitas vezes, desprezam os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que você coloca como uma certa filosofia de vida, mas não importa o que os outros pensam de você. Bob Marley, já falei isso algumas vezes aqui, Bob Marley falava, o que os outros pensam de você é problema dos outros, o que você pensa de você é problema seu. Olha, matemática perfeita, os outros pensam o que quiser. Bom, segundo lugar, já foi primeiro, hoje perdeu a força, hoje é segundo lugar. Qual é? O medo da morte. O medo de morrer. Mas se eu disser para vocês que o problema da humanidade não é o medo da morte, e sim o medo de perder a vida, vocês acreditam? Parece um trocadilho. A vida é egocêntrica, a vida do apego, o pronome possessivo é meu, isto é minha, meu, medo de perder esta vida egocêntrica. Porque nós, quando retornarmos, não levamos nada material, apenas os próprios sentimentos, bons ou ruins. É duro ouvir isso, né? Que realidade dura, meu Deus. Mas é isso, precisamos entrar nessa realidade. E agora, qual é o último, gente, que é o vilão? Mudanças, gente. O maior vilão da humanidade hoje é medo das mudanças. E que mudança é essa, gente? De casa, de roupa? As mulheres que gostam de ir no shopping, né, fazer um banho de shopping, né? Geralmente é assim, né? As mulheres vão mais do que os homens, né? Olha, ela olhou para o maridão e falou assim, já lembrei, amanhã nós vamos... brincadeira. Até que é gostoso, não é errado, mas chegar no dia seguinte e entrar em depressão, não adianta nada. Isso é uma ilusão. Não é o lado material que vai mudar a tua vida. As mudanças que se refere aqui à Organização Mundial de Saúde, é as mudanças dos sentimentos, das emoções. Emocionalmente temos que ter uma inteligência. Já ouviram falar em inteligência emocional? Então, ter inteligência nas emoções, como emocionalmente você age. E as mudanças eu preciso mudar, mas não é mudar radicalmente, você mais moderninho. Não. Somos mais modernos em relação ao tempo de Jesus, não somos, gente? Vamos ser sinceros, tem avião, tem carro, né? Nós somos muito mais modernos, o homem desenvolveu muito. No entanto, as mudanças precisam ser sempre internas. As mudanças do preciso ficar mais dócil com a minha mulher, preciso ficar mais quieta com o meu marido, preciso ficar mais legal com os meus filhos, preciso ser mais firme, preciso estudar um pouco mais isso ou aquilo. É isso que são as mudanças, que o homem ou a mulher, tanto faz, acomoda. Temos uma vida às vezes meio comodista, não temos? É o famoso lá do Pôncio Pilatos, senta no muro. Então nós temos que observar como está a nossa vida. E eu sempre falo isso nas palestras, não importa a tua idade cronológica, o teu tempo de vida aqui na Terra. Você está vivo? Está aqui? É realidade? Então tem coisa para fazer. Porque quando chega a hora, vocês viram lá o avião, né? Foi embora. Quando chega o nosso tempo, vai embora. Mas não temos que falar em morte. Eu tenho medo da morte. Será que eu vou morrer daqui 1 minuto ou daqui 10 anos? Isso não vira paranoia? Deus que me livre, deixa viver. Eu pertenço a Deus. Vivo a minha vida. Se tiver que ir embora hoje, vai. Se não tiver que ir, vai outro dia. E assim vamos lá. Pronto, tirei aquele medo da morte. Mas eu preciso tirar um outro medo, o medo das mudanças. O medo de ser mais carinhoso, olha aí a mudança, ser mais dócil com as pessoas de casa.
Não que você vai lá, alguém lá que você não tem muito, né, não tem muita afinidade, você vai chegar lá e falar, ô, me dá um beijo, um abraço. Eu falei, vai no centro e fica louco? Tá obsediado? Está obsediado? A pessoa vai falar isso, né? Não, não é por esse lado. Mas se você não pode dar um beijo e um abraço na pessoa, vira de lado, vai lá no quarto e fala, Senhor, dai a luz para essa pessoa, porque ela está necessitada. Você às vezes vai, quando chegar lá, eu vou quebrar um pau, não é assim? Deixa ela comigo que você ganha força aqui no centro, e vai lá e discute. Eu já vi isso aí. Pessoas têm uma força aqui, ganhou força, e aí vai lá e começa a brigar. Por que isso? Porque está cheio de ódio um do outro, de raiva. Ora, não podemos anular? Isso é mudança. E lá no serviço, como que a gente vê as pessoas, como que a gente trabalha. Quanto mais eu sou altruísta que ver o outro, mais amor eu tenho, mais amor eu ganho, mais amor eu dou e mais amor vem para mim. Se nós não trabalharmos desta maneira, é bem provável que o nosso egoísmo fique sempre ao nosso lado, ou dentro de nós, ou continua cada vez mais devorando as nossas entranhas. É preciso que a gente saia da gente, que a gente olhe para o outro, sem ser servilista, viu gente? Vocês já viram falar do servilismo? Servilismo é o escravo da caridade, tem gente que explora isso. Você pode fazer isso para mim? Eu faço. Ela é caridosa? Faz. Você pode me dar aquilo? Eu, caridoso? Faz. Oh, você pode me dar isso e você vira um escravo de todo mundo. Quando você faltar, não estiver mais fazendo, eles nem lembram que você existe. Isso é escravidão. Você não tem que ser escravo de ninguém. Nem de marido, nem de mulher, nem de filho, nem de ninguém. Quando você sente que o teu coração está mandando, eu vou fazer algo para essa pessoa, eu vou lá, dou um dinheiro, dou um beijo, dou uma palavra amiga, isso é o teu coração, mas não que você tenha que fazer sempre. Não, isso não é caridade, isso é escravidão. E as pessoas adoram explorar um ao outro, né? Já percebeu isso? Chantagem sentimental dentro de casa, filhos, pais, você não me ama. Eu conheço uma moça, tadinha, ela tem 50, agora ela está com 62 anos, uma moça, excelente pessoa. Com 55 anos, a mamãe dela ainda era viva, e ela, não, 50 anos, ela faz 15, ela falava assim, ela chamava, tadinha, se ela estiver me ouvindo, ela vai me xingar. Carmela, está na hora de casar, está caindo tudo aí, vai casar, você está ficando velha. E ela, mãe, eu estou trabalhando. Eu falei, vai casar na Itália, tem um amigo lá. E a mãe, se você não for, eu vou morrer, porque você está desobedecendo a mamãe. Sabe aquelas mamães italianas que agarra, mamãe italiana, tem a mamãe italiana aí? É? E ela largou, é mamãe italiana? Ai, que bonitinha. Então, e eu gostava da velhinha também, mas era agarrada. E ela pegou e saiu do serviço e foi para a Itália. Quando chegou lá, o futuro marido, agora tem que limpar aqui, tem que fazer lá. Ele não queria uma mulher, queria uma empregada. A mulher falou, o que eu vim fazer aqui? O cara não podia andar, estava gordo, né, tal. Eu falei, pelo amor de Deus, essa aqui é uma empregada. Ela não aguentou 3 meses, fugiu de lá para cá. Chegou aqui, não conseguiu mais trabalhar por causa da idade, mamãe foi embora e até hoje ela xinga a mãe e o pai. Até hoje, 15 anos, eu não vou falar o palavrão porque eu vou ficar com vergonha. Aqueles dois, não sei o que, agora eu estou aqui desdentada, não arrumo marido, não tenho ninguém. E ela fica xingando o pai e a mãe. Vocês acreditam nessa história, gente? É duro ouvir isso, não é? Por quê? Porque ela quis satisfazer a mãe. Ora, cadê a sua personalidade? Mamãe, com todo o amor que eu lhe respeito, com todo o amor que eu tenho, cala a tua boca que eu vou lá se eu quiser. Não é verdade? Sério ou não, gente? Agora, para satisfazer a mãe, ela perdeu o emprego de não sei quantos anos, perdeu tudo para ir casar com um bonachão lá que só queria uma empregada. Veja que irrealidade. Agora vive xingando os pais. Agora, do ponto de vista, os benfeitores têm um trabalho enorme em quebrar todos os dias esse grilhão. Porque imagine os pensamentos que ela tem em relação à mãe, fica grudando aquele cordão umbilical sentimental, e os benfeitores têm que estar sempre cortando, porque ela fica sempre xingando os pais, porque ela está sempre sozinha. Vejam? E é uma boa pessoa, só que quando fala nisso, ela vira... Gente, as realidades não são duras? Então, o que nós temos que fazer? Mudança! Mudar os nossos hábitos, ser mais ameno, mais dócil.
procurar melhorar nossa vida de relação, não ser tão durão com a mulher, não ser tão durona com o marido, com os filhos, lá no serviço, procurar desendurecer esse coração, procurar trabalhar no ser, melhorar em todos os sentidos. É isso que nós precisamos, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Nosso tempo chegou. Rapidinho. Perguntinha, Márcio. Perguntinha. Você falou que tinha 42 perguntas, cadê? É brincadeira. Pois não, bem, rapidinho. Você disse que o acidente foi um desencargo coletivo. Isso. Tinha que ter acontecido. E como a gente explica os que sobreviveram? Então, Eles não tinham que passar. perfeito, querida. Não chegou a hora deles. O tempo deles não é aquele. Teve 4 que não embarcaram, certo? Vocês estão sabendo. Nem se aproximou do avião. E aqueles lá ainda que teve um baque, mas sobreviveram. Não é difícil engolir isso, gente? Não dá impressão. No mundo de Deus, Deus já sabe tudo da nossa vida, daqui a 1 trilhão de anos, ou seja, a vida inteira. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Deus é eterno, Deus é a eternidade. Então, tudo isso é difícil de engolir, mas nós temos que, alterou psiquicamente aqui, você alterou aqui na sua mente, você altera as coisas do lado de fora. Eu aprendi isso. Muda dinheiro, muda amor íntimo, sexo, o que você quiser, você pode manipular no bom sentido. Tudo está na sua mão, o sentido da felicidade e o sentido até da infelicidade. Tudo está nas nossas mãos. Você é capaz de melhorar a sua vida, mas tem que dar os passos para não se enquadrar nesses 5 maiores medos da humanidade. Muito obrigado, que Deus ilumine o caminho de vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.